Bom dia, que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, continue, permaneça estendida sobre a sua vida, venha blindar a sua vida. E esse dia que se inicia para a glória do Senhor Jesus, fomos aí presenteados pela misericórdia do Senhor e recebemos dele mais um dia de vida. E que esse dia seja um dia onde eu e você venhamos juntos contemplar o braço forte do Senhor, agindo em prol às nossas causas, às nossas dificuldades, às adversidades que possam se levantar no decorrer desse dia. Que a paz de Cristo venha te envolver, preencher a tua alma, preencher o teu coração. Que você seja cuidado pelo Senhor, você e a sua casa. Para a glória de Deus, iniciamos mais um dia. Para a glória de Deus, recebemos esse presente chamado vida por mais um dia. A misericórdia do Senhor, ela tem sido infinita e ela é a razão de não sermos consumidos. Meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado todos esses dias, hoje estamos aí iniciando o 18º dia desse propósito de 21 dias de oração e palavra. E Deus tem sido bom conosco, Deus tem acalmado o nosso coração, Deus tem nos orientado através da sua poderosa palavra, Deus tem nos preservado e louvado seja o nome do Senhor por isso. A palavra de hoje, a palavra que vem da parte de Deus para trazer paz e trazer alívio à nossa vida, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, dos versículos 14 ao 15, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas também. Olha só que palavra. A palavra de Deus, o tema da mensagem de Deus para nossa reflexão. Uma palavra que vem com o objetivo de trazer cura, de abrir os nossos olhos, de nos libertar de um mal terrível. O tema da nossa mensagem do dia de hoje, desse 18º dia, é sobre perdão e reconciliação. Perdão, talvez um dos maiores desafios que eu e você enfrentamos, uma das maiores dificuldades que existe, para nós cumprirmos, perdoar. Perdoar, quando nós olhamos pela ótica natural, é muito difícil, principalmente quando nós temos que perdoar alguém que nos fez mal, que nos ofendeu, alguém que prejudicou. Perdoar esse alguém se torna muito difícil se nós não entendermos o propósito, a vontade de Deus, se nós não entendermos o que alimentar este mal, esta mágoa que vem no coração, o que ela traz sobre a nossa vida. Perdão é um dos temas centrais do Evangelho de Cristo. Ele está no coração da mensagem de Jesus e é o fundamento da reconciliação entre Deus e o homem e entre as pessoas. Jesus, ao ensinar sobre a oração do Pai Nosso, ele conclui reforçando a importância de perdoar. O perdão não é apenas um ato de misericórdia, mas uma condição espiritual essencial para manter a nossa comunhão com Deus. Negar o perdão é negar o próprio Evangelho, pois fomos
reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus, que é o maior exemplo de perdão e amor para a nossa vida. O perdão, ele tem um significado muito forte. A palavra perdoar no original grego significa deixar ir, libertar, cancelar uma dívida. Isso mostra que perdoar não é esquecer e tampouco aprovar o erro do outro, mas é libertar-se do peso da ofensa e entregar o juízo nas mãos de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 19, ele nos diz assim: Amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então não cabe a nós o juízo, não cabe a nós essa área, mas nós temos que nos libertar da ofensa, do poder da ofensa. Nós não temos o poder de mudar o que foi feito, o que foi falado, mas está no nosso poder, no controle da nossa mente, do nosso coração, mudarmos o fruto daquilo que nos foi feito. Aquilo que foi feito gerou mágoa, talvez ira, ódio, raiva, né? E nós temos o poder de mudar em Cristo o fruto daquilo que foi gerado através da ofensa. Nós não precisamos pagar o mal com o mal, agir da mesma forma. Não, você é diferente, você é especial, você tem a marca de Cristo, você tem a presença de Cristo na sua vida. Então deixe ir, libere, cancele, né? Cancele essa dívida, né? Esse é o poder do perdão. E perdoar é uma decisão espiritual, não é um ato emocionado, é um ato de obediência e fé que traz cura para nossa alma e restaura a nossa paz interior. O perdão é uma necessidade extrema e urgente, porque o perdão de Deus para conosco, nós temos que analisar e compreender. Romanos capítulo 3 e o versículo 23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído é desligado, né? É rompido. Nós estávamos desligados, destituídos da glória de Deus, e nós fomos religados pelo amor de Cristo Jesus. Então para nós não tinha solução, não tinha salvação, mas por meio do sacrifício vicário de Cristo, que perdoou, que levou sobre si as nossas dores, que levou sobre si os nossos pecados, nós fomos religados. Então todos pecaram e estão separados de Deus, mas por meio de Cristo nós recebemos o perdão gratuito. E Paulo, de forma sábia, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa registrada essa verdade absoluta na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, onde diz assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, por meio de Cristo, nós recebemos o perdão gratuito dos nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Carta de 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Então, o perdão de Deus para com a nossa vida é uma necessidade extrema e urgente.
mas também tem o perdão que nós devemos aos outros. Jesus ensina que o perdão recebido deve ser compartilhado. Só perdoa muito quem foi muito perdoado. O servo que não perdoa mostra que ainda não compreendeu o valor da graça que recebeu. Nós podemos entender, e você medita depois, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 até os versículos de número 35. É uma leitura um pouco extensa, mas muito necessária e muito autoexplicativa, porque ela fala a respeito da parábola do servo incompassivo, do servo que recebeu perdão, mas não teve capacidade de perdoar da mesma forma. Perdoar liberta o ofensor e liberta o ofendido. O rancor, ele aprisiona o coração. A falta de perdão é como tomar veneno, esperando que o outro morra. Quando perdoamos, nós quebramos o ciclo da dor e deixamos Deus agir em justiça e em restauração. Perdoar é libertar o ofensor e o ofendido. O rancor, ele aprisiona o coração. Mas existe a reconciliação. E o que é a reconciliação? A reconciliação é o passo além do perdão. Perdão é o início do processo. A reconciliação é o fruto dele. Reconciliação com Deus. Jesus é o único mediador da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, 2 Coríntios 5,18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconciliação com Deus, mas tem a reconciliação com o próximo também. A reconciliação é o restabelecimento do relacionamento rompido pela ofensa. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. A verdadeira adoração envolve relacionamentos restaurados. Não há comunhão genuína com Deus enquanto houver mágoa não resolvida com o teu próximo. Não existe comunhão genuína com Deus enquanto não houver mágoa não resolvida com o teu próximo. E existem alguns princípios bíblicos que nós precisamos aprender sobre o perdão. O perdão é um mandamento, ele não é uma opção. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 11 e o versículo 25, define bem esta palavra. O perdão não é um mandamento. O perdão é um mandamento, melhor dizendo, e não uma opção. Diz assim Marcos 11, 25: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. E quando estiverdes orando, perdoa, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas também. Então perdão é um mandamento,
não é opcional. Quem perdoa demonstra maturidade espiritual. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Quem perdoa demonstra maturidade espiritual, demonstra equilíbrio espiritual, demonstra convicção espiritual, clareza espiritual. Perdoar é imitar a Deus. O perdão prepara o nosso coração para a reconciliação. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, ele diz assim, façam tudo o que é possível, façam tudo aquilo que for possível para viver em paz com todos. Faça o possível para viver em paz com todos. Sem perdão, não há paz interior e nem comunhão com Deus. Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, sem perdão, não há paz interior e nem comunhão com Deus. Eu perdoo e sou perdoado. A mesma medida que eu perdoo é a mesma medida que eu vou receber perdão. Então, vamos compreender de forma prática e aplicativa na nossa vida que nós devemos orar por quem nos feriu. E isso muda o nosso coração. Quando nós oramos por quem nos feriu, quando nós oramos por quem nos agrediu, verbalmente ou fisicamente, quando nós oramos, isso tem o poder de mudar, o nosso coração. Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, diz a palavra do Senhor. Decida liberar perdão, mesmo sem sentir vontade. Se possível, procure o ofensor e busque reconciliação. Lembre-se, o perdão não depende do arrependimento do outro, mas da obediência a Deus. Confie que o Senhor é justo e trará a restauração no tempo certo. Só o Senhor tem esse poder de restaurar, esse poder de restauração, esse poder de renovação e esse poder de restituição. Eu concluo esta palavra tão objetiva, tão poderosa, que vai mudar a história da tua vida se você crer, porque você não precisa carregar esse fardo da mágoa, da ira, do ódio. Você não precisa carregar esse sentimento tão terrível, e você pode mudar isso hoje liberando esse perdão, perdoando. Faça uma oração aí ao Senhor e perdoe. Se possível, procure essa pessoa que te ofendeu, peça perdão, se conserte com ela, mude a história da tua vida, Você vai ver como é maravilhoso, como é poderoso essa atitude. Eu concluo esta palavra dizendo assim: o perdão é a ponte que liga o coração do homem ao coração do Senhor, ao coração de Deus. Quem perdoa experimenta a verdadeira liberdade espiritual e abre espaço para a cura, abre espaço para viver a paz e viver a presença do Espírito Santo de Deus. A reconciliação é a expressão visível do amor de Cristo em nós. É a prova de que o Evangelho realmente transformou o nosso interior, transformou o nosso modo de viver. Mateus 5 e o verso de número 7 diz assim:
Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurado aqueles que agem com misericórdia, porque alcançarão misericórdia, alcançarão a misericórdia que vem do Senhor Deus, a misericórdia que é a razão de não sermos consumidos, a misericórdia que é nova a cada manhã. Entenda o poder dessa misericórdia. Por pior que seja, por maior que seja o pecado cometido, a palavra do Senhor diz que ele pode ser como a escarlate, a cor vermelha, aquele vermelho vivo. Quando nós somos perdoados, ele se torna alvo como a neve. Olha o poder da misericórdia do Senhor. Então a palavra que vem para o nosso coração, para a nossa reflexão nesse dia, é sobre perdão e sobre reconciliação. Perdão no que diz respeito a um dos maiores desafios da nossa vida. Perdoar é impossível se nós não entendermos a graça de Deus na nossa vida. Perdoar é impossível se nós não entendermos o poder do perdão do Senhor para com a nossa vida. Perdoar é impossível se nós não entendermos a grandeza do amor de Cristo. Perdoe e seja liberto, seja livre. Não carregue essa mágoa, não carregue essa dor. O que fizeram foi feito, mas nesse dia você pode mudar o fruto do que foi feito, que trouxe dor, transformar esse fruto em experiência e viver um dia alegre, um dia pleno na presença do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti, a tua glória, e a paz venha preencher a tua alma. Que o Senhor te dê o livramento necessário durante esse dia e que, liberando perdão, você esteja apto para viver o melhor de Deus na tua vida pessoal. Não olhe para mais ninguém, olhe para você. Observe esta palavra, verifique esta palavra e pratique esta palavra em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, é diante da tua presença que nós estamos, Senhor Deus. Pai querido, a tua palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração, que o Senhor também conhece as intenções do nosso coração. Pai querido, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, diz o salmista. Pai eterno, nesse dia que se inicia, eu quero iniciar esse dia pedindo perdão pelas minhas faltas e pelas minhas falhas, pedindo perdão ao Senhor, porque nós pecamos quando pensamos, quando olhamos, quando falamos, quando ouvimos. Nós pecamos com as nossas ações e com as nossas atitudes. Nós pecamos constantemente. E se não for a tua graça, a tua misericórdia, Pai querido, nós não vamos conseguir, nós não vamos ser vitoriosos, nós não vamos conquistar, nós não vamos conseguir ir avante. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor Jesus. Nos dá força, que o teu Espírito Santo encontre liberdade no nosso coração e na nossa mente para nos ajudar, porque precisamos da ajuda do teu Espírito Santo para colocar em prática esta palavra e viver o perdão na prática, viver a reconciliação na prática. Pai querido santo, alcança esse coração dessa mulher que precisa liberar esse perdão, que está aprisionada, Senhor Jesus, por essa mágoa, por essa raiz de amargura que cresce todos os dias ao ver a pessoa que ofendeu, ao se lembrar da palavra que foi liberada, que trouxe dor, que machucou.
Pai, visita o coração dessa mulher, dá força para ela, através do Teu Espírito Santo, que ela venha receber o renovo da paz de Cristo e venha liberar esse perdão, venha se libertar desse mal que foi feito e venha viver um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Pai querido, liberta esse homem também, Senhor Jesus, que ele venha viver a plenitude do Teu poder, venha viver a plenitude da Tua paz, de ter um coração, de ter uma mente lavada pelo Teu sangue. Pai eterno, querido e santo, ajuda-nos a colocar em prática esta palavra e vivermos o perdão, porque, Senhor Jesus, nós pecamos também, nós somos pecadores, erramos constantemente e precisamos do Teu perdão. Pai querido, nós também erramos com os outros. Pai querido, assim como nós precisamos liberar perdão, precisamos reconhecer os nossos erros também, nossas falhas também, e consertar pedindo perdão. Não somos perfeitos, só o Senhor é perfeito, mas também não podemos nos acomodar por não ser perfeito e continuar pecando. Não, nós temos que buscar no Senhor a força, porque nós estamos no caminho de buscar a perfeição, de todos os dias consertar as falhas e nos apresentar ao Senhor como um servo fiel que está lutando para viver o melhor do Senhor. Pai querido, sê com esse homem e sê com essa mulher, que no dia de hoje esta palavra venha surtir efeito nos corações, famílias sejam restauradas, casamentos sejam restaurados a partir do perdão, a partir da reconciliação, que esse pai e esse filho venham viver a reconciliação, que esse filho e essa mãe venham viver a reconciliação, que esse esposo e que essa esposa venham viver o perdão e a reconciliação do Senhor, que nós venhamos viver o perdão e a reconciliação com o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, porque precisamos muito, principalmente nesta área, em nome de Jesus, uma área que envolve o nosso orgulho. E para nós reconhecermos nossas faltas e pedir perdão, nós temos que se sobressair, passar por cima do nosso orgulho. Ajuda-nos, Senhor Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, até aqui o Senhor nos ajudou. Amanhã, querendo Deus, se o Senhor Jesus não voltar para buscar a sua noiva, nós estaremos aqui no 19º dia, para a glória de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe e te guarde, que você venha ter no dia de hoje surpresas agradáveis e generosas da parte do Senhor Jesus. Aquilo que você receber do Senhor, compartilhe com outros também, em nome de Jesus. E eu encerro dizendo aquela frase que digo sempre: se permita ser socorro de Deus, salvação de Deus na vida de alguém, compartilhando esta mensagem. Não seja você o final da bênção, mas seja você a ponte pela qual a bênção passa e alcança muitos outros corações. Compartilhe esta mensagem de cura, compartilhe esta mensagem de paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, para a glória do Senhor Jesus.